E aí, beleza? Vamos supor que você precise calcular a velocidade e a aceleração em um ponto de um mecanismo que esteja sujeito a movimentos relativos, como essa escavadeira, por exemplo. Para fazer isso, você vai ter que usar produto vetorial. Então, a dica para facilitar esse tipo de cálculo é usar aqui no MathCAD as matrizes que podem representar vetores. Se você inserir uma matriz do tipo coluna, o primeiro termo vai ser referente ao eixo x, que tem o unitário y. O segundo termo vai ser referente ao eixo y, que tem o unitário j, e o terceiro eixo, que é o z, vai ter o unitário k. Então assim fica mais fácil fazer o produto vetorial. Para a gente fazer um exemplo, vamos ver o caso dessa escavadeira. Ela está se deslocando para frente com uma velocidade aqui desse ponto A, que leva o sistema XYZ todo para frente com 2 metros por segundo, e uma aceleração desse ponto A de 1 metro por segundo ao quadrado. O braço da escavadeira está subindo, girando para cima, em torno do eixo x com uma velocidade angular ω2 de 0,6 radianes por segundo e uma aceleração angular α2 de 0,2 radianes por segundo ao quadrado. E em torno do eixo z, ela está girando lá para a esquerda, com ω1 de 0,3 radiano por segundo e α1 de 0,4 radiano por segundo ao quadrado. Então, para achar a velocidade e a aceleração aqui desse ponto C, você precisa definir um vetor R que vai de A até C. Levando em conta que aqui esse ângulo θ tem 60 graus e que essa peça AB tem 5 metros e ela faz 90 graus com essa peça BC, eu posso considerar AB e BC como vetores e fazer o somatório vetorial para definir o vetor R. Então aqui no eixo Y e no eixo Z eu tenho esse plano onde eu tenho aqui um vetor de 5 metros, um vetor de 4 metros e fazendo a decomposição eu defino que R tem essas componentes. O R vai ser igual ao somatório do vetor de 5 metros mais o vetor de 4 metros. Essa é a decomposição do vetor de 5 metros e essa é a decomposição do vetor de 4 metros. A gente repara que aqui o sinal é negativo em Z, porque aqui ele está descendo no eixo que representa o unitário K. Em torno do eixo Z, a gente tem o unitário K para ω1 e α1. Então, ω1 vai ser 0,3K. E α1 vai ser 0,4K. Em torno do eixo x, ω2 e α2 vão ter o unitário i. Então, ω2 vai ser 0,6i e α2 vai ser 0,2i. A velocidade do ponto A em y tem o unitário j e a aceleração também. Então, a velocidade de A vai ser 2j e a aceleração de A vai ser 1j. Para calcular a velocidade do ponto C em torno do eixo Z, a gente vai usar ω1 e α1. Então, a velocidade de C vai ser V1, que é igual a ω1 vetorial R. V1 é igual a ω1 vetorial R. E a aceleração de C em torno de Z vai ser α1 vetorial R mais ω1 vetorial V1, que é essa velocidade que a gente calculou primeiro. A1 é igual a α1 vetorial R mais ω1 vetorial V1. A velocidade de C em relação ao giro que ele dá em torno do eixo x vai usar ω2 e α2. Então, V2 vai ser ω2 vetorial R, V2 igual a ω2 vetorial R. E a aceleração em torno do eixo x vai ser α2 vetorial R mais ω2 vetorial V2, que é essa velocidade que a gente já calculou. A aceleração 2 vai ser igual a α2 vetorial R mais ω2 vetorial V2. Então, considerando que todo o sistema se desloca para frente com uma velocidade de 2 metros por segundo, a velocidade de C vai ser a velocidade de A mais a velocidade V2 mais a velocidade V1. Então, a velocidade de C vai ser igual a V1 mais V2 mais VA.
Para calcular a aceleração de C, a gente tem que somar a aceleração 1, a aceleração 2, a aceleração do ponto A e também tem que somar a aceleração de Coriolis, que relaciona a velocidade angular desse sistema de referência externo com o vetorial da velocidade interna do ponto C dentro desse sistema interno que está girando dentro desse sistema externo. Então, a aceleração do ponto C vai ser a aceleração 1 mais a aceleração 2 mais a aceleração do ponto A mais a aceleração de Coriolis, que é 2 vezes ômega1 vetorial V2. Então, essa é a velocidade do ponto C e essa é a aceleração do ponto C. Agora, considerando que esse ponto C pode ter uma velocidade e uma aceleração próprias dentro do sistema que está girando, então a gente vai cair numa situação parecida com essa. Onde aqui a gente tem uma esfera que está se deslocando com uma velocidade VB de 7 metros por segundo e uma aceleração AB de 2 metros por segundo ao quadrado dentro do sistema que está girando em torno de Z com 2 radianes por segundo e em torno de X com 5 radianes por segundo. Então, nesse caso, a gente começa decompondo o vetor R em Y e Z para chegar no ponto B. Então, o vetor R vai ser igual a 3 cosseno de 30J mais 3 seno de 30K. Considerando o mesmo ângulo, a decomposição da velocidade vai ser VB igual a 7 cosseno de 30J mais 7 seno de 30K. E a aceleração de 2 metros por segundo decomposta vai ser a aceleração de B igual a 2 cosseno de 30J mais 2 seno de 30K. A velocidade angular ômega1 de 2 radianes por segundo em torno de Z vai ser ômega1 igual a 2K. E ao redor do eixo X, ômega2 tem 5 radianes por segundo. Então, ômega2 é igual a 5i. Considerando a rotação do ponto B em torno do eixo Z, a gente vai usar ômega1 igual a 2 radianes por segundo vezes o vetor R. Então, V1 é igual a ômega1 vetorial R. E a aceleração de B em torno de Z vai ter apenas a componente normal, porque a aceleração tangencial não existe. Então, vai ficar ômega1 vezes a velocidade 1 que a gente já calculou. Então, A1 é igual a ômega1 vetorial da velocidade 1. Em relação ao sistema que gira em torno do eixo X, com ômega2 de 5 radianes por segundo, a gente tem que considerar a velocidade de VB de 7 metros por segundo já decomposta. Então, a velocidade 2 vai ser a velocidade do ponto B dentro do sistema que está girando, mais a velocidade por conta dessa velocidade angular ômega2. Então, vai ficar ômega2 vetorial R. Então, a velocidade 2 vai ser igual à velocidade do ponto B mais ômega2 vetorial R. Para calcular a aceleração do ponto B, a gente tem que considerar que o efeito da aceleração linear dele dentro do referencial x duas linhas, y duas linhas e z duas linhas gera, em função dessa velocidade angular, uma resultante tangencial e normal dentro do próprio sistema. Então, a aceleração 2 vai ser a aceleração de B interna dentro do sistema que está girando, mais o efeito da velocidade angular do sistema que está girando, vetorial da velocidade de B interna dentro do sistema que está girando, mais o ômega2 vetorial da velocidade 2 que a gente já calculou. Com isso, a velocidade do ponto B vai ser igual à velocidade 1 mais a velocidade 2. Então, a aceleração de B vai ser a aceleração 1 mais a aceleração 2 mais a aceleração de Coriolis. Então, essa é a velocidade do ponto B e essa é a aceleração do ponto B. É isso aí, valeu!